Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. Olá, amigas e amigos, estamos começando o programa Visão Espírita e mais uma vez estamos aqui com o intuito de trazer mais amor e mais fraternidade para os nossos lares. Hoje a gente traz a convidada Nilza Rotter Pelá, que vai falar sobre o assunto As Mulheres na Codificação da Doutrina Espírita. Nilza, seja muito bem-vinda. Muito obrigado, Marina. E para a gente começar a falar um pouco sobre esse assunto, acho que, em primeiro ponto, né, a gente pode conversar sobre a esposa de Allan Kardec, que muitas vezes a gente pensa nela somente como a esposa de Allan Kardec e não consegue ver esse papel todo. Qual que foi o papel da Amélie na codificação? Amélie Gabrielle Boudet, né? Ela era professora de primeiro grau, tinha 3 livros publicados quando casou com o professor Rivaio, né? Então, qual foi o papel dela? Quem nos responde é Gabriel Delany, quando ele fez a homenagem na cerimônia fúnebre dela, né? Naquela ocasião, ele se expressou da seguinte maneira: durante as viagens de seu marido pela França, ela o cercou com sua solicitude e sua perspicácia, confundindo, muitas vezes, pela segurança de seu julgamento, os que desejavam explorar a bondade tão conhecida do nosso mestre. Ele se refere a Kardec como sendo o seu mestre, né? Gabriel Delany é filho do casal Delany, né? Alexandre Delany foi um grande amigo de Kardec, e algumas pessoas confundem, né? Gabriel Delany era um menino, né, entrando na adolescência quando Kardec voltou ao plano espiritual. Então, ele conviveu muito perto da família de Kardec e Amélie, né? E em outro trecho da fala dele, ele diz o seguinte: Allan Kardec se inspirou em sua inteligência tão justa para a elaboração das suas obras. Olha, gente, que afirmativa, incisiva e assertiva, né? Não as publicou nenhuma sem a ter consultado e muitas vezes aproveitou suas sugestões que a retidão de julgamento de sua companheira fornecia. Olha, sob esse ponto de vista, nós vemos que ela não era simplesmente aquela pessoa que servia chá e brioche para Allan Kardec, né? Para o esposo. Claro que ela tinha essas atribuições de esposa, mas ela foi, assim, intelectualmente também muito incisiva na obra de Kardec, mesmo porque ela era professora, né? Ela tinha já uma cultura bastante ampla, né? E é muito interessante porque também, quando Kardec apresenta o relatório da Caixa do Espiritismo na Revista Espírita de julho de 1865, ele faz a seguinte colocação: minha mulher aderiu plenamente aos meus intentos e me secundou em minha laboriosa tarefa, como o faz ainda, isso no ano de 1865, através de um trabalho frequentemente acima das suas forças, sacrificando sem pesar os prazeres e as distrações do mundo aos quais a sua posição de família havia habituado.
Bom, ela veio de uma família, né, que tinha posses financeiras, ela era filha única, não é? E então, nas biografias de Kardec, nós vemos uma referência que, quando ela veio para o casamento, ela trouxe um dote de 80 mil francos. Né? É difícil a gente fazer a equivalência desse dinheiro agora, mas, conversando com uma pessoa que é estudiosa desse assunto, ela me disse que, com esse dinheiro, tranquilamente dava para se comprar um bom apartamento na área nobre da Fiuza, aqui de Ribeirão. Então, a gente vê que ela trouxe um dote significativo, né? E também, no livro do Zeus Van Tuyl e do Alfredo Thielsen, eles citam a fala do Leymarie, né, do polêmico Leymarie, onde ele diz o seguinte: tanto a Revista Espírita como o Livro dos Espíritos se deveu, em grande parte, à firmeza de ânimo, à insistência, à perseverança de Madame Allan Kardec. Bom, qual seria o trabalho que ela fez, né, durante esse período? Né? O que foi que ela trabalhava assim tão arduamente? A gente sabe que Kardec recebia uma quantidade imensa de correspondência e recebia também uma quantidade de matéria, de psicografia, de relatos de caso, de estudos que eram feitos em outros centros espíritas da França e da Bélgica também. Né? Então, esses originais precisavam ser revistos, né? Esse material precisava ser compilado, ele precisava ser organizado. Não é? E outra coisa, o diálogo que se estabelecia entre eles devia ser bastante produtivo no dia a dia. E ela também participava, né, como nós já vimos na fala desses contemporâneos dela, nos projetos e nos temas do livro. Né? E os artigos que Kardec também elaborava, provavelmente ela devia fazer uma revisão. Porque eu sou articulista do jornal Verdade e Luz, eu sempre peço ao meu marido que faça uma leitura antes de eu mandar para publicação. Né? Então, por quê? Porque sempre a gente tem esse zelo, esse cuidado, e a gente sabia que Kardec também tinha, né? E a análise, ele tem um outro artigo na Revista Espírita que ele diz que de mais ou menos 3.600 matérias que ele recebia, só eram possíveis de publicação 100. Então, vocês já imaginaram analisar 3.600 documentos, relatos, para selecionar muitos poucos para serem publicados na revista? Então, o trabalho dela foi, assim, extremamente extensivo, e eu até falo exaustivo, né? Porque existe também relatos de pessoas que conviveram com Kardec de que eles acordavam de madrugada para dar conta de todas essas coisas, né? Então, a gente vê que ela foi uma pessoa assim, extremamente ativa na elaboração da doutrina espírita. Não é? Então, eu acho, tem um papel penso, extremamente né? importante, né? Exatamente. Quer dizer, e depois o plano espiritual não ia mandar uma pessoa para uma missão desse tamanho sem ter alguém que lhe desse um bom suporte, né? Espíritos preparados para lidar com a bagagem da codificação, né? Exatamente. E aí, sobre os espíritos que se identificam como mulheres na codificação, né? Tem uma diferença de número entre os espíritos que se identificam como homens e como mulheres? Então, Marina, é o seguinte, na pesquisa que eu fiz, né, eu analisei a Revista Espírita, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Né? A Revista Espírita, você sabe que são 11 números, né? Foi realmente um trabalho exaustivo, mas encantador. Encantador. Então, o número total de espíritos comunicantes é 467,
né? O número total de espíritos comunicantes. Aí vão falar, mas tem muito mais matéria. Mas, por exemplo, Santo Agostinho e São Luís são campeões, né? Eles têm muitas matérias na Revista Espírita e mesmo no Evangelho, mesmo no Livro dos Espíritos, né, que Kardec reproduz poucas mensagens. Desses, Marina, 467, a distribuição foi da seguinte forma: 361 se identificaram claramente como sendo masculinos. 66 se identificaram como sendo femininos. 27 tinha uma série de denominações que eu coloquei, então, como diversos. 7 se identificaram como guias espirituais, que tanto pode ser homem como mulher, e 6 espíritos protetores. A proporção entre homens e mulheres é de aproximadamente 5 vezes mais homens do que mulheres. Então, por exemplo, quando você soma o total daqueles que se identificaram como homens e o total daqueles que se identificaram como mulher, nós vamos ver que 77% eram homens e 14% eram mulheres. Não é? Então, desculpa, é dentro dos 467. Então, você vê que havia muito mais publicação, né? Publicação não, provavelmente porque era da cultura daquela época, né? As pessoas não se manifestarem, né? Então, são essa proporção 5 vezes maior, né? Mas, mesmo assim, a gente vai ver daqui a pouco que foram muitas as mulheres que se manifestaram. E conta pra gente quem são essas vozes femininas na codificação. Então, aí nós vamos ver, né, essa 66, né, e nós vamos ver que tem assim, tanto aquelas que traziam as mensagens de fundo moral, de fundo caritativo, de fundo intelectual, como aquelas outras que vinham relatar as suas dificuldades e os seus aborrecimentos, né? Então, nessa daí, nós vamos ter... E o interessante é que 2 delas eram encarnadas, não é? Eram encarnadas que deram comunicação em estado de desdobramento, né? Talvez pelo sono, né? Com mais certeza pelo sono, né? Se comunicavam através de um médium, mas eram claramente sabido que essas essas 2 eram encarnadas. Uma delas é a mãe do Gabriel Delany, né? Nós temos, assim, várias mulheres, né? Como vocês vão ver aí no slide que vai ser anexado, mas tem aquelas que nós conhecemos mais, né? Que é Cáritas, Irmã Rosália, não é? Que são as que nós conhecemos mais. Mas tem também em destaque a Delphine de Girardin, a Ida Pfeiffer, né? A Madame Stel, e uma coisa muito interessante, a pequena Cáritas também, não é? Que é descrita num tratamento de desobsessão que foi feito numa cidade que não Paris. E o relato foi encaminhado para Kardec e ele publicou todo esse relato na Revista Espírita, né? E tem também um relato muito interessante de uma entrevista que ele faz da viúva suicida, não é? Que na Revista Espírita está como o padeiro malvado, o padeiro mau, depende do tradutor que a gente vai ver, né? Então, e também tem aquelas que se identificaram como sendo irmã do médium, tua filha que te ama, tua avó, né? Então, são espíritos assim claramente femininos, né? E tem a Adelaide Maria Guzet, né? Que eu sou muito fã dela, que ela está no céu e no inferno, né? Mas isso não dá para a gente dissertar sobre todas, né?
Fala um pouquinho para a gente sobre alguns desses exemplos mais marcantes, desses que te chamam mais atenção. Bom, eu vou começar com a Delphine de Girardin, porque eu estudei profundamente. Delphine de Girardin, ela era uma intelectual da França, né? E é muito interessante porque ela era espiritualista. Ela não se identificava como espírita, não é? E no livro dos médiuns, e ela produziu uma mesa, um artefato que eu não consegui resgatar, não é nem a tábua de Ouija, nem o copo, nem a corbeille de Cupier, nada disso, é um outro material. Aí, no livro dos médiuns, né, no capítulo 11, Kardec faz uma crítica a Delphine de Girardin. Ele diz o seguinte: um aparelho mais simples, porém do qual a má-fé pode abusar facilmente, conforme veremos no capítulo das fraudes, é o que designaremos sob o nome de mesa de Girardin, tendo em atenção o uso que fazia dela a senhora Emílio de Girardin, o marido, né, o nome do marido, nas numerosas comunicações que obtinham como médium. Porque essa senhora, se bem fosse uma mulher de espírito, tinha fraqueza de crer nos espíritos e nas suas manifestações. Bom, isso daí Kardec faz, mas Kardec era um bom senso encarnado, né? Então, quando ela desencarna, Kardec publica 10 mensagens dela, sendo uma no Livro dos Médiuns, uma no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a verdadeira desgraça ou a desgraça real, e as outras ele publica na Revista Espírita, né? A Delphine de Girardin, ela era amiga pessoal de Victor Hugo, e nós sabemos que Victor Hugo foi exilado, não é? E ele estava muito triste porque a filha dele havia se casado e na lua de mel ela havia sofrido um afogamento e desencarnado. A Delphine de Girardin, mesmo já sendo portadora do câncer que a vitimou, né, ela vai procurar Victor Hugo e com essa mesa, esse artefato que ela construiu, após várias tentativas, Victor Hugo acabou podendo se comunicar com a filha dele desencarnada. Foi então que ele se torna adepto do espiritualismo racional e, posteriormente, do espiritismo. Tanto que depois ele tem vários livros publicados, né, dentro da vertente. Então, a Delphine de Girardin é uma dessas mulheres que eu destaco, não é? Bom, outra mulher também que eu destaco é a Madame Stel, né? A Madame Stel, ela foi romancista, ensaísta francesa, e ela pertencia ao iluminismo francês, né? Que era um movimento de pensadores que defendiam a liberdade, a justiça, a igualdade social e outros fatores de proteção às pessoas na sociedade francesa, né? E é muito interessante porque nas mensagens dela, que são publicadas na Revista Espírita, que são 4 mensagens, ela enfatiza a atuação dos espíritos superiores junto à humanidade. E ela coloca uma coisa muito interessante também. Ela, na entrevista que ela faz, que é feita com ela já no plano espiritual, através de um médium, que ela não escreveria muito dos textos que ela escreveu quando ela estava encarnada, não é? E que ela teve um comportamento, abre aspas, muito masculino quando encarnada, ou seja, ela devia ter um grau de assertividade muito dura, né, em criticar o sistema social francês, porque ela era uma iluminista, né? Bom, nós temos também, né, a Ida Pfeiffer. A Ida Pfeiffer, Kardec a evoca,
na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Porque ele tinha uma dúvida de um fenômeno de efeitos físicos que acontecia em Java. Pedras eram atiradas, né? E às vezes até alguns moluscos que não se dava para ver a procedência deles, né? Então, ele evoca ela, né, na Sociedade Parisiense, e ela diz: eis-me aqui. Estás surpreendida com o nosso apelo e por vós encontrardes entre nós? Kardec pergunta. E ela responde: fui trazida aqui sem de nada suspeitar. Foi um arrastamento irresistível, não é? E aí ele pergunta: junto a um espírito que tem a missão de guiar, de onde vinha esse gosto pronunciado pelas suas viagens? Olha que coisa interessante que ela responde para ele. Eu havia sido marinheiro numa vida precedente, e o gosto que adquiri pela viagem naquela existência refletiu-se nela, malgrado o sexo em que eu havia escolhido para me subtrair disso. Olha que coisa interessante, porque Kardec deixa muito claro, né, que nós podemos reencarnar num sexo biológico um ou num sexo biológico outro, né? E aqui também é muito interessante, porque Kardec fala que ela era ali na personalidade de Ida Pfeiffer, ele via uma pessoa muito dócil e serena, não é? E quando ele pergunta se agora ela via diferente o fenômeno do plano espiritual, ela diz que sim, porque lá eles atribuíam a entidades maléficas, demoníacas. E agora ela via que não necessariamente, era um efeito, não é? Que resultava da presença de algum médium portador de efeitos físicos. É uma entrevista muito bonita, sabe? Está na Revista Espírita, né? Que acho assim, vale a pena ser visto. Aí nós temos a nossa conhecida Caritas, né? Que Kardec, né? Kardec se refere a Caritas, né? Como uma que para ele, Kardec, é uma felicidade quando ele podia publicar coisas oriundas da boa Caritas, né? Ela, então, aqui na Revista Espírita, de fevereiro de 1862, existe ali uma anotação que todas as comunicações de Caritas são marcadas pelo mesmo sinete de bondade e de simplicidade, evocada na Sociedade Espírita de Paris, diz ter sido Santa Irene. Fica muitíssimo difícil a gente identificar, não é? Porque existe assim, eu até consultei um padre que era meu colega lá na escola de enfermagem, dava ética e história da enfermagem. Ele procurou lá num livro dele, ele tinha mestrado pelo Vaticano e doutorado pela Unicamp, né? Ele me disse que tinha pelo menos umas 10 Santa Irene. Então fica difícil a gente saber qual Santa Irene que era. E como eu já disse anteriormente, nós temos a pequena Caritas, né? Que é descrita como sendo, se apresentava, né, para os médiuns como sendo uma adolescente de mais ou menos 14, 15 anos. Mas o trabalho que ela faz, né, junto a um espírito obsessor de uma pessoa que eles estavam tratando, é assim esplêndido. Tanto que o obsessor diz: eu não resisti à ternura dessa menina, dessa jovem. Não é? E tem também, né, que eu gosto muito, da Adelaide Maria Gozé, que está no céu e no inferno. Não é? É muito interessante porque Kardec conta. Não é? Aliás, tem uma publicação, né, Marina, pela CELD, que colocou em histórias de quadrinho, né? E histórias de quadrinho, não é? E ela
viveu, ela foi homenageada na sua morte, porque ela trabalhava para uma família e houve uma grande enchente lá na região periférica de Paris, os patrões perderam tudo, e ela continuou trabalhando, continuou assistindo as filhas do patrão, quando os patrões desencarnaram, e ela, então, é homenageada pela prefeitura da sua cidade. Então, Kardec a chama para conversar. E é muito interessante porque Kardec pergunta o que aquelas pessoas, se ela tinha dívida com aqueles patrões. Ela falou que não, ela não tinha dívida com aquele patrão. Eles tinham sido empregados dela. E ela tinha pedido nessa encarnação, porque há várias encarnações ela vinha nascendo como uma pessoa rica, e ela ajudava muito, mas ela via que o progresso estava muito lento. Então, o que ela fez? Ela pediu para ter uma encarnação difícil para poder provar que, mesmo em dificuldade, ela seria caridosa. Aí, quando Kardec pergunta, você tem alguma coisa que você possa pedir agora que você teve essa vida tão gloriosa? Ela disse, se for possível, eu quero reencarnar em outro mundo. Quer dizer, que naquele tempo já era difícil. Pois então, se for falar sobre essas mulheres maravilhosas, Marina, nós vamos ficar aqui a noite inteira. A viúva suicida é muito bonito. São exemplos muito importantes, né, dentro da codificação. Infelizmente, a gente não tem um espaço, né, um tempo para falar sobre todas elas, mas todas essas que você citou são exemplos extremamente importantes para a gente, né? E, Nilza, para a gente encerrar o programa, eu queria só que você fizesse uma breve despedida, porque o nosso tempo já está chegando ao final. Olha, eu agradeço muito vocês terem me acompanhado, agradeço muito o convite e dizer para vocês que, infelizmente, nós, os espíritas, temos pouco costume de ler a revista espírita, não é? Mas vale a pena. Tem coisas maravilhosas na revista espírita, não é? Muitas das quais, depois, Kardec, que as apresentou para julgamento público na revista, publicou nas suas obras básicas, né? Nós fomos assim, enquanto mulheres também, né, Marina e eu, enquanto muito bem representadas na codificação, né? E isso, então, é uma honra para nós. Nilza, muito obrigada pela participação, pela conversa, por toda essa pesquisa que você trouxe para a gente, por todo esse conhecimento, e a gente fica muito feliz de poder compartilhar um pouquinho disso também. Muito obrigada. O programa Visão Espírita chega ao final. A gente agradece muito a participação, a presença de todos. Aproveite para seguir as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar também o seu sininho de notificação. Muito obrigada a todos e até mais. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos.